Bom dia! Bom Finalmente dia! o Instagram deixou entrarmos ao vivo. Deu pala no Instagram geral. Pra quem tá assistindo gravado esta live, olá! Tudo bem? A gente tá fazendo esse auê todo porque era pra gente estar online há uma hora atrás, mas o Instagram saiu do ar. Mas... E a pergunta que a gente queria fazer pra você, que vai conseguir fazer agora, finalmente, é o seguinte: a sua sogra interfere no seu relacionamento? E aí? Já convida a sogra. Mentira, eu não convido a sogra pra assistir, não. Assiste primeiro. Assiste primeiro e depois você. Exatamente. Quer entender por que e como resolver isso daí? Então fica aqui nessa live, assiste, fica com a gente, vamos ver o que tá rolando, beleza? Então vamos começar de novo, porque o canal é novo, é bom a gente se apresentar. Para quem não conhece a gente, eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta, analista corporal e possuo formação em sistêmica e psicossomática. Isso aí, eu sou a Agatha Six, também sou analista corporal e também atuo com abordagem sistêmica, com a abordagem da psicossomática, e a gente tem como missão aqui nesse canal simplificar esse conhecimento para você. Por que esse conhecimento? Porque esse conhecimento é um ótimo atalho para que você já comece a ter resultados na sua vida profissional, pessoal, de relacionamento, enfim. Então esse foi o atalho mais rápido que a gente encontrou na nossa vida. A gente aplica tudo o que a gente coloca aqui, tá? E isso melhorou muito a nossa jornada como casal, financeira, eu não tenho filhos ainda, mas a Petra é a filha mais nova do Kleber e mora aqui com a gente. Minha caçula. Então a nossa relação também melhorou muito. Então assim, assistam antes de brigar com a gente, porque muitas coisas que a gente diz aqui é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? O senso comum aí das pessoas. Do senso comum. Então, gente, primeiro ouça, depois aplique, depois você vem aqui dar um abraço em nós, porque... Você não vai dizer que não funcionou, gente. Se você aplicar do jeitinho que a gente fala, não tem. Geralmente é o que acontece, tá? Porque se você quer ter uma vida próspera e feliz, isso não é etéreo. O que é próspero? É você ter vida com uma capacidade de se bancar sua família, entendeu? Você conseguir fazer suas viagens, realizar seus planos de vida. Aí o plano é de você, eu não posso falar, mas é um carro novo, é uma casa nova, é mudar de estado, é ampliar o lugar que você vive, é você resolver as tretas, vive brigando com um par, vive se desentendendo, vocês não conseguem ter objetivos em comuns, enfim, cara, isso tudo é possível. Mas a treta hoje, de todas essas, tretinha hoje, é sogra. O tema de hoje é... Então você tem que se conhecer também para você começar a pensar na questão do seu relacionamento com a sua sogra, porque tem muita coisa aí. Ave Maria, deixa isso aí. Ah, e tem um negócio que tem gente que fica bravo ainda quando a gente diz isso, né? Todas essas questões que a gente trouxe aqui, que a gente tem a habilidade e a missão de simplificar aqui para você, é que tudo isso é responsabilidade sua. Tá? A gente mostra, não tem aquela cena lá do Matrix que você só pode mostrar a porta, mas você não pode abrir a porta para a pessoa? É a pessoa que tem que fazer. Então, ela que abre e entra. Exatamente. Então tudo isso é responsabilidade sua, tá? A nossa responsabilidade aqui enquanto terapeutas, enquanto pessoas que atendem outras pessoas, além de simplificar o conhecimento, é mostrar caminhos. Você decide qual que você vai e qual que você fica, ou qual que você não vai, e qual que você não fica. Beleza? E a gente queria deixar uma coisa assim, clara, de cara pra você que tá chegando aqui e lá vão eles agora descer a ripa nas sogras, né? Não. A gente não vai, essa live aqui não é pra falar mal de sogra. Olha só, a gente quer de verdade trazer pra vocês entenderem aqui e pontuar quais são as dinâmicas doentias que existem nos relacionamentos com a sogra. Tem um monte de dinâmica doentia com um monte de coisa, mas o foco hoje é sogra. Tem dinâmica doentia? Tem. Elas são muito mais comuns do que você imagina. E hoje a gente vai traçar um caminhozinho aqui para algumas situações que nós vamos falar. Beleza? Beleza. Então, vamos começar? Vamos. De cara, a gente já queria deixar claro o seguinte. Não vamos falar mal de sogra. E a gente sabe que existe todo tipo de sogra. A gente vai falar que tem sogras que são mais animadas, tem sogras que são mais descontraídas, tem outras que são mais sérias, tem outras que são mais sisudas. Tem sogra que é mais maternal, tem sogra que é mais distante, é mais fria. Mas tem um fato, um fatinho,
que é comum a todas elas. É um fato que une todas. E não é o fato dela ser mãe do seu par, não. É mais que isso. É a capacidade que elas têm de interferir no relacionamento. Exatamente. Essa é a treta onde o bicho pega. Entendeu? Aí é que o bicho pega. Essa é a treta, hashtag treta. E a gente pode, assim, o Kleber citou aí, a gente pode citar várias formas de interferência nesse relacionamento, né? Então, tem vários exemplos, tipo assim, tem sogra que vai usar o pá pra influenciar numa decisão. Então, por exemplo, a sogra liga lá pra você e fala assim, não, convence o fulano ou a cicrana de comprar uma casa perto. Convence o fulano ou a cicrana de pegar o dinheiro dele, né, ou dela, que assim, convence meu filho ou minha filha de pegar o dinheiro dele ou dela e fazer o que eu quero. Porque eu sei que eu não tenho poder sobre ele, mas de repente você tenha. Você consegue, você vai lá. Sim. Só que acontece, independente disso, nessa dinâmica, vocês não querem isso, cara. Vocês querem morar em outro lugar, às vezes querem mudar de estado, querem fazer outra coisa, e ela fica com aquelas teias costurando uma forma de trazer vocês para perto dela. Entendeu? Então isso daí é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem que entender isso, a gente sempre fala nas nossas lives, que existe uma distância saudável entre a família de origem e a família atual. E o que é a família atual? O que é a família atual, Agatha? Se eu sou casada, minha família atual sou eu e o meu par. Se eu sou casada e tenho filhos, minha família atual é meu par e meus filhos. Nessa ordem, tá? Isso. Se eu não sou casado? Minha família sou eu. Não tem essa de ser maior de idade, vacinada, né? Não tem aquelas coisas. Meus filhos já estão tudo criados. Criado e vacinado. Criado e vacinado, né? E você considerar ainda a sua família de origem como a sua família atual. Nossa, então vocês estão dizendo que não é mais para considerar família, não vou assistir mais vocês, não sei o quê. Calma. O negócio... Ouve tudo. Assimila. Tenta... Aqui a gente sempre faz justificar menos. Ouça, se permita o diferente e depois aí você... Aqui a gente sempre faz o combinado de que a conversa é sempre de adulto para adulto, tá? Não tem aquele onde a gente se marca lá pra postar vídeo no YouTube, não é conteúdo para crianças. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Então, não é pra você desconsiderar a tua família de origem, mas você tem que entender que a sua família de origem é a sua família que tá no passado. Não que vai deixar de ser seu pai, não que vai deixar de ser sua mãe, mas que hoje você é quem cuida de si. Você não precisa mais voltar lá para trás. Quando você é adulto, a responsabilidade que você tem é de caminhar em direção à vida. Caminhar em direção à vida envolve você necessariamente ao pensar a fazer uma distância da sua família de origem, porque você vai constituir uma nova família. Então a nossa dinâmica, aquela que a sogra quer te puxar para perto, quer deixar todo mundo perto, aglomerado, isso não é saudável, vamos deixar claro aqui, isso não é saudável, sabe por quê? Porque manter perto te impede de caminhar, porque o natural é você caminhar para a vida. Então, por isso que a gente está falando, que esse tipo de sogra que a gente está falando aqui, que tenta puxar você para dentro da família de origem, ficar pertinho, não é uma dinâmica saudável. Mas tem outras tretas também. Então, às vezes a sogra não quer que você fique perto. Ela faz, às vezes, o movimento contrário, né? Não é que ela não quer que você fique perto. É que, assim, às vezes essa que não conseguiu... Porque, olha só, tem sogra que vai vamos falar aqui, foi mais fácil, vamos combinar aqui. Vamos falar de mães de homens, né? Tipo assim, minha sogra, como se eu estivesse falando da minha sogra, né? Eu, mulher, falando da minha sogra. Que eu acho que foi mais fácil de entender. Então, imagina assim... imagina que se a mãe do Kleber tem um terreno, e aí construiu uma casinha lá. Aí o Kleber tem uma irmã, né? Aí imagina que essa irmã foi lá morar nesse terreno. Aí imagina que depois ela fala assim, não, eu dou esse terreno aqui pra você, eu vou te dar um terreno. Eu dou um terreno aqui pra você e vocês vão poder construir também. Aí vocês não pagam nada, fica todo mundo perto, junto. Gente... Que cilada. Treta. Que cilada. É cilada, Bino. É cilada, Bino. Primeiro que se ela está te dando um terreno, ela não está te dando um terreno. Se você não pode escolher onde você vai morar, você não está ganhando esse presente, tá? Depois você vai poder vender?
Pra você poder fazer o que quiser, se quiser depois vender e dizer, ah, não, eu comprei pra vocês ficarem perto de mim. Então não tá dado, velho. Não tá dado. Não tem Então- esse papo, não. Deu, tá dado. Se você deu, se ela te deu e no dia seguinte você puder vender e não ter problema nenhum, então ela tá dado. Ah, não, eu te dei, mas com essa condição. Eu te dei por causa disso, então não tá dado, gente. A verdade é essa. Ela foi, assim, um empréstimo maroto. Tá bom? Empréstimo maroto e você vai pagar com a sua energia de vida, tá? E É aqui, pior ainda. o que vocês têm que entender, então, só continuando nessa história? Que nessa história que a gente está falando aqui, tem sogras que tentam atrair você para perto dela. Você, que eu falo família, sua família para perto dela. Mas tem sogras que invertem o jogo. Em vez de elas atraírem, elas é que vão. Por quê? Porque aí, de repente, nasceu o filhinho recém-nascido, lindo, maravilhoso, tá lá, ela é a primeira, fala, não, eu vou aí cuidar do Joãozinho. Olha que Eu vou aí lindo, cuidar né? de Mariazinha, porque eu preciso dar essa atenção, porque afinal você está recém-parida, você não sabe das coisas, você tem que aprender e tudo mais. Meu filho é muito, não se importa com essas coisas e tudo mais, então eu vou para aí. Ela pula para dentro de casa, só que ela pula para dentro de casa para cuidar da criança, sendo que a mãe da criança não é ela. Então, assim, como é que ela poderia ajudar, por exemplo? Sei lá. Varrendo um chão, Arruma a casa, casa, vai lavar as roupas do bebê que estão sujas, vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas não, ela quer ajudar segurando a criança. Aí fica duas pessoas segurando a criança e a casa fica uma zona. E aí, o espaço dessa mãe recém-parida é invadido. E muitas vezes, quando a mulher vai reclamar com o par fica chateado, fala assim, mas você nunca teve filho, você não sabe de nada, você tem que deixar minha mãe ajudar porque você devia agradecer, minha mãe é um anjo. Porque ela quer ajudar. E você não tá deixando, você não gosta da minha mãe. Aí de verdade, quando você começa a ouvir esses discursos, você viu que a mãe pulou para perto, não para cuidar da criança, mas para ficar perto do par desse filho, ou dessa filha, né? Porque vale para os dois lados, para ficar perto desse filho, vou ficar para simplificar, eu sempre vou direcionar para um gênero aqui, tá bom? Senão fica complicado. Então para ficar perto desse filho, e aí de repente nesse meio do caminho vai falar, viu como é que eu cuido bem, como é que eu sou a pessoa legal, aquela ali que tá ali não sabe das coisas não, ela que sabe. Então assim, não há um jogo de parceria. E ai dessa mulher reclamar. Faz sentido para vocês ou a gente está viajando, né? Porque a sogra, ela tem essa capacidade, porque existe... Uma coisa é você ter a questão do respeito à hierarquia, vamos chamar assim. Os pais vieram antes da gente, então a gente deve uma deferência. Isso é uma questão até de lógica. Vieram antes, tem mais experiência, tudo bem. Não vamos entrar aqui nessas histórias que vocês estão pensando, mas meu pai, minha mãe, ele não interessa. Chegou antes, entendeu? Chegou antes. Então você é depois dele na fila do pão. Entendeu? Não tem como... Não tem, comeria um pão agora, gente. Não tem. Então o que acontece? O que vocês têm que entender? Que essa dinâmica, ela tem que ser muito bem cuidada, senão ela contamina o relacionamento. Outro exemplo, então a gente falou da criança. Vamos para mais um exemplo aqui. Vai ter, de repente, sogra que acha normal, acha comum, tranquilo, falar da ex na frente. Você, de boa. Aí chega e fala assim, sabe uma coisa? É porque a Maria teve um namorado maravilhoso. Nossa, ele era maravilhoso, ele me chamava de mãe. Era tão bom ele. Nossa, a gente tem contato até hoje. Ele me manda mensagem e tudo mais. É como se fosse um filho e tudo mais. O que mais? Nossa. Aí começa a falar super bem desse ex ou desses ex, né? Então, tipo assim, não, Tem gente que fala assim, nossa... Tem mulher que tem até medo de apresentar o novo namorado pra mãe, que fala assim, nossa, ainda bem que você começou a namorar ela, né, meu filho? Porque essa daí tava saindo com um diferente cada dia. Tipo assim, isso é coisa pra se falar? Parece inocente, parece que o jeito dela é o jeitinho dela, descontraído, mas na verdade, abre o seu olho porque estão querendo manipular de alguma maneira aí essa relação e já não começa muito legal, né? Esse é o tipo de comentário que ele não acrescenta nada dentro de uma história de um relacionamento. Que diabos vai te interessar a história da pessoa? Como é que foi que a sua... O que me interessa saber, por exemplo, o que a Agatha passou, que pessoas ela conheceu e tudo mais. E se interessa, é eu que tenho que falar, ele que tem que me perguntar. Não tem que vir da minha mãe, ou... Assim, a gente tá dando nosso exemplo, mas assim... Né? Nesse momento que me interessa é saber que ela está comigo e se ela está comigo. Ela está comigo e se ela está dentro da relação, comigo dentro da relação. Porque história todos nós temos. Então quando começa isso do joguinho aí, é ela dizendo assim, você
é mais um. Então para você ter meu coração, meu respeito, minha admiração, você tem que me tratar, vai ter que me chamar de mãe, eu tenho que me tratar desse nível. Vai ter que me dar presente. Ou seja, ela está querendo ocupar um espaço que não é dela dentro desse relacionamento, o relacionamento é do casal. Então isso que tem que ficar claro, o relacionamento é do casal. E quando o par fala, deixa e tudo bem, o par está dizendo, por que ele não está dizendo? Porque ele não quer contrariar a mamãe? É isso que acontece? Geralmente é isso. Tá? Porque ele não quer ficar indisposto, porque ele prefere ficar indisposto com o par do que ficar indisposto com a mamãe. Aí a prioridade já está colocada no relacionamento, tá bom? Você já começa a pensar assim, se ele prefere não se indispor com a mãe dele do que se indispor comigo, que então, sua família dele. Que sua família que ele tem que estar olhando, então eu sou a segunda na lista de prioridade dele, no mínimo. Pode ser que tenha sido a terceira, quarta ou quinta. E aí a gente sempre fala que num relacionamento saudável, entre um par, eu, Kleber, qual é a pessoa mais importante da minha vida? Para mim, Kleber. Pensa aí você. Qual seria a resposta que eu vou dar? Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Sabe quem é? Eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E ponto final. Porque se eu não estou bem, eu não consigo deixá-la como a segunda pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não estou bem, ela não tem condições de ter confiança de saber se eu consigo caminhar ou não. É isso mesmo. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida e depois é a Ágata. E aí, quando tivermos filhos, os filhos ocupam uma importância também. Mas a gente tem que entender o seguinte, que num jogo onde você coloca que mamãe é a segunda pessoa importante, entre a opinião do meu par e a opinião da minha mamãe, eu vou dar prioridade para mamãe, então já está claro que ela é a segunda e você, Você tá de gaiata nesse jogo. Se a história é essa, eu já ligaria um farol amarelo. Quer dizer que tem que terminar? Não, eu só ligaria um farol amarelo dizendo que alguma coisa está torta nessa história. Só isso. Então, parece que alguém perguntou alguma coisa aí, como é que tá? Foi a Laís, colocou aqui, ó. Como doar algo se não temos algo a doar? Temos que nos cuidar em primeiro... Perfeito, é isso aí. É isso aí. Se a gente não tem amor próprio, como que eu vou dar amor pra alguém? Seja pra filho, seja pra parceiro, seja nas amizades. Eu não tenho. Se eu não tenho algo pra doar, por que eu vou tirar? Como eu vou tirar isso? Não dá certo, Fica incoerente, gente. Fica incoerente. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. É fácil? Não. A maioria de vocês não se colocam como pessoas mais importantes da minha vida. Coloca o filho, coloca o marido, coloca a mãe, pai principalmente, com um monte de gente. Aí você vai ser a quinta, sexta, sétima pessoa mais importante da sua vida. Aí sabe o que vai acontecer? A sua vida não caminha, você fica num relacionamento cagado, com uma pessoa que não se dá bem, entendeu? Fica sempre correndo para os colos de mamãe. E aí você não entende por que você não está bem no relacionamento, porque às vezes o dinheiro entra e você não está feliz, ou às vezes nem o dinheiro entra e você vive num relacionamento tretado, sem dinheiro, sem nada, e não caminha para a vida. E a escolha foi sua, porque você optou por não se colocar como uma pessoa mais prioritária da sua vida. Exatamente. E aí tem a sogra que fala muito bem da ex, e tem a sogra que fala muito mal da ex, que é uma forma, Também. Que é uma forma de se aproximar do tipo, vamos falar mal da ex juntas. Vamos tricotar juntinhos. Nossa, aqui. ainda bem porque eu não aguentava aquela ex, piriri, piriri, pororó. E ao menor sinal, quando você sair da sala, adivinha que vai ser o assunto. Então não se iluda com sogras que falam mal. Gente, não se iludam com pessoas que falam mal de outras, tá? Se você tem coisas importantes para fazer, para realizar na sua vida, saia de ambientes onde tem outras pessoas falando mal de outras. Por mais que aquele ódio seja incomum, sabe? Não tem aquela história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Gente, tome cuidado com essas coisas. Vai fazer alguma coisa de útil nessa tua vida em vez de fofoca, tá? E aí, quer continuar aí ou quer que eu falo? Sim, só pra terminar em relação dessa questão da sogra, imagina se o relacionamento termina, quem é que vai ser o assunto? Não só quando você sai, né? Nesse momento vocês são aliadas, não é isso? Ou aliados, porque vale pros dois. Gente, vale pros tudo, dois gente. lados. Acho que vocês estão falando porque mas é mais fácil. Vocês são aliados. Parece que quando você se afastar, ou você terminar, vocês brigarem, adivinha quem vai ser a próxima da lista que vai, receber ripa? Que vai tirar, porque fulana, porque ela é assim, porque ela é assim. Não se iluda, gente. Não se iluda. Por isso que a distância entre a sua família e a família de origem, tanto do seu par quanto a sua, ela precisa ser mantida. Porque senão você se contamina, porque você tem uma história de vida, seu par tem uma história de vida com dinâmicas doentias. E ao aproximar a origem desses problemas, que a origem dos nossos problemas emocionais está na primeira infância, se você não tratou essa história, vai vir todo aquele caminho de problema para dentro do relacionamento de vocês. Se a gente adoece em um ambiente, e esse ambiente nos adoece, né? Ficou até redundante, mas assim, e a gente continua nesse ambiente, quais são as chances
Da gente. E aí, por exemplo, e aí vale assim, pra quem mora ainda com os pais, quem é adulto ainda mora com os pais, e isso vale também pra quem é adulto e mora com os pais do par. Tá? Treta! É treta, gente. É treta. É treta. Você Você não vai conseguir fazer dinheiro, você não vai conseguir um emprego, porque você tem aquela garantia de que você ainda se sente uma criança. E criança não vai pra vida, gente. Criança não arruma emprego, criança não precisa de dinheiro, criança não precisa. Só recebe. Tá? Então você tem que entender o seguinte, você é maior de idade, você tá morando com o papai e com a mamãe, tá na hora de começar a pensar em, Zarpar. Sabe por quê? Deixa eu explicar. E não é esperar o dinheiro vir pra fazer isso. Não. Tá? A necessidade faz a pessoa caminhar. Então você cria condições. Você estabelece um prazo para sair de casa e correr atrás. Mas tem a pandemia, gente. Por favor, tá? Tem pandemia, tem gente que está fazendo... Sua vida está cagada bem antes da pandemia, bora combinar. O problema já estava antes, a pandemia não vai fazer diferença e tem gente que está fazendo dinheiro com pandemia, tá bom? Então, por favor, não joga a responsabilidade de fazer a sua vida feliz pro acaso, pro destino, para Deus e para a pandemia, tá? E a gente entende a questão da pandemia, sabemos da situação séria, mas cuidado para não colocar, para não terceirizar a responsabilidade, porque muitas vezes não é a pandemia, porque como eu falei, muitas vezes a sua vida já estava tratada nesse sentido bem antes, tá? Aí vai passar a pandemia, aí depois é o quê? Depois da pandemia é o quê? É porque agora eu tenho que fazer não sei o quê. Eu quebrei a perna, depois é porque eu tô doente, aí depois é porque eu não tô conseguindo arranjar um emprego. Sempre vai ter uma história, então você tem que inverter a lógica, tá bom? A dica é essa, inverte a lógica. Você estabelece o prazo e vaza. Mas se eu sair daqui, cara, olha, tem gente que aluga quarto, tá bom? Tem gente que aluga um canto, você tem que se sentir incomodado, sabe por quê? Excesso de segurança te impede de caminhar. O excesso de segurança, eu tô aqui confortável e tudo mais, é que nem a gente coloca aquele exemplo, eu tô na merda. Mas é quentinha, é úmida, mas é merda e fede. Mas tá tudo lindo e maravilhoso porque eu tô na merda. Mas tá quentinho, né? Mas tá quentinho, tá gostoso, só que você tá na merda. Então, pica a mula você que tá aí pensando nisso. Porque se você tá num relacionamento, dentro de uma casa, onde tem a sua sogra, treta. Primeiro que você já não é a dona da casa. Treta. Já começa daí, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso daí, Mas né? vamos chegar lá. Tem sogra, gente, que fala assim, beleza, vocês não moram juntos, ou quando você mora lá junto com a sua sogra, trazendo já pra esse exemplo, fala assim, quando vocês têm filhos, né? Não, gente, pode ser à vontade, vocês estão jovens, vão curtir a vida. E aí vocês falam, gente, que sogra maravilhosa, Podemos sair sexta, sábado, domingo, ela fica com os filhos, não sei o quê, e a gente pode sair pra curtir, que sorte a nossa, né? Sogra, gente, mas que maravilhoso. Mas o filho é de vocês. E outra, às vezes sim, às vezes não, tá? Mas existem situações onde essa sogra vai virar pros outros e falar assim, nossa, sabe quem tem que ficar cuidando da criança porque esses dois vivem na rua? Eu. Imagina se morar sozinho, imagina, não pode, gente, porque se não fosse eu, fulano e ciclano aqui, esse casal não ia dar certo não, porque eles não sabem cuidar de uma criança. Vive na farra esses daí, vive deixando o filho a mim, olha só pra mim, eu tenho que cuidar da criança. Dois irresponsáveis. Pra vocês, o discurso é não, pode ir e tudo mais, mas é só vocês virarem as costas que ela vai lá falar. E a gente vai dizer isso porque quem assiste outras lives nossas, existem os benefícios ocultos. Ela tem um benefício nisso daí, tá bom? Isso daí vai ficar com outra live, a gente fala de benefício oculto. Mas existem, se você quiser assistir as nossas lives passadas, a gente fala muito disso daí, tá? Então, entendam que se você vem de uma família doente, e todos nós vemos de uma família doente, tá bom? Qual é o desafio? É entender as relações doentias e evitá-las ou neutralizá-las. Só que a maioria das pessoas não sabe dos relacionamentos doentios, primeiro porque não se conhece, depois porque não conhece as relações, e aí quando se aproximam do pai ou da mãe, traz junto toda aquela bagagem. Não quer dizer necessariamente que você estando longe você não vai estar com isso presente, não. A gente não está dizendo isso, só que quando está junto, aí potencializa a treta pra cacete. Aí... Lembra dos ambientes que nos adoeceram? Isso quando, você está falando aí de sogra que cuida de neto? Isso quando a sogra não transforma os netos em muleta emocional para os problemas dela. Vou dar um exemplo. Ela fica cuidando do netinho, fica cuidando de tudo mais. Por quê? Porque o relacionamento dela com o par dela tá tão cagado, tá tão ruim, que se ela parar de canalizar a atenção e a energia para isso daqui, ela tem que olhar para o par. Pro relacionamento. E aí ela vai descobrir que de repente aquele relacionamento que ela tá vivendo tá uma merda.
E de repente ela não está afim de mudar, ou de repente ela até decidiu sair, mas ela fica dizendo, não, a gente tem que cuidar dos netinhos e tudo mais, e ficam os dois presos ali. E a gente não defende que tem que ter relacionamento, manter ou terminar. A gente sempre colocou, nós somos contra relacionamentos ruins, nós não somos contra relacionamento, somos contra relacionamentos ruins. E aí você chega feliz da vida de conseguir uma promoção, dinheiro bom, vai ter que mudar de estado, às vezes vai ter que mudar de país, cara, vai receber em euro, vai receber em dólar, aí você chega com essa promoção, essa coisa na cabeça, ah não, você não pode ir embora não. Ah, como assim? Nossa, vocês vão embora. Vocês vão me afastar do meu netinho e Ou aí? então a pessoa até fala assim, que legal, mas nossa, eu vou sentir tanta saudade dos meus netos, eu vou sentir tanta falta de poder ficar cuidando e não sei o quê. Isso. E aí ela não fala que você não pode ir, mas ela tá falando no fundo que você não pode ir. Isso numa época em que nós temos Instagram, Telegram, WhatsApp, 1000 formas de... Minha filha mais velha, passou 1 ano no Canadá. A gente falava, olha, tudo bem. Rapaz, antigamente era por carta. Você escrevia, a pessoa sabia meses depois, agora você consegue falar para a pessoa na hora. É verdade. Então, por favor, gente, nós século XXI. Aí você não caminha para a vida porque não pode afastar o netinho da sogra ou o seu pai não pode romper este vínculo com mamãe. Ah, mamãe vai ficar sem ter contato com os netos, mamãe não vai conhecer os netos, e aí vocês não fazem dinheiro, aí vocês vão discutir sobre isso, quer dizer, jogam o relacionamento de vocês no lixo, na merda, só com problema, e acham que isso é o normal. E geralmente tem um par que é mais ligado com a mãe, e tipo assim, mas eu não posso deixar minha mãe aqui. E aí o outro par vira e fala, pô, mas eu também tô indo com você. Não sei se você reparou, eu também tô abrindo mão disso, né? Tamo então, junto. assim, cuidado pra você não entrar numa questão de se infantilizar, porque você não pode viver perto da sua mamãe, do seu papai. Não tô falando que você tem que dar banana de novo, gente. A gente sempre vai colocar isso porque as pessoas interpretam mal, né? Porque falta muito amor no mundo, mas também falta muita interpretação de texto. E não é pra você chegar e dar banana, mas é porque você não pode deixar de viver a sua vida porque você acha que sabe o que é melhor pra vida dos teus pais, tá? E aí você joga teus netos naquela dinâmica lá da sua família tretada, tá? Que só você suporta, porque você cresceu dentro desse ambiente, porque nem às vezes seu pai aguenta bem, aí você vai jogar teu neto naquela história, porque ele tem que ficar perto de mamãe ou perto de papai. Perto daquele ambiente de bosta. Perto daquele ambiente tóxico que você tá. Então, cara, esse tipo de linha, isso é muito coisa de país de terceiro mundo, tá? E a gente não tá querendo desmerecer Brasil, não, mas isso é uma dinâmica de país de terceiro mundo. Fica aquela coisa aglomerada. Então, vai num país de primeiro mundo e vê se funciona assim. Com 16 anos o filho é casquetado pra fora de casa. Então eles são melhores que a gente? Não, mas eles têm dinâmicas mais saudáveis familiares. Isso é fato. Mas é muito frio. Não é bem assim, não é bem assim. E aí, gente, se a sogra fica muito nessa energia de querer arrumar tudo pra todo mundo, ela perde a parte mais gostosa de ser avó. Que é o quê? Ser avó. Que é a hora que você vai lá, não tem a avó que fala, vou estragar meu netinho, vou dar doce escondido, vou dar R$5 escondido, vou não sei o quê. Vó é a melhor coisa. Imagina você ter uma função de olhar uma pessoa menor, ver aquela criança desabrochar sem a obrigação de ter que ficar toda hora podando aquela criança, de só curtir o parte criar, você boa. só pega a parte gostosa. Imagina, gente. Então, assim... e aí o Kleber falou, né? E aí com isso você acaba não arrumando emprego nunca, você acaba nunca caminhando pra vida, nunca tendo nada melhor, porque você ainda se sente preso ou presa lá no passado com seu pai, com sua mãe, tá? E o que acontece? Eu queria aproveitar essa história aí do endividamento. O que acontece? Tem casal que às vezes ou arranja em promoção e vai correr pra vida, e tem casal que a sogra é que dá dinheiro. A sogra é que dá uma forcinha, porque o casal é tão tretado em termos de fazer grana e tudo mais, que não consegue caminhar. Aí ela dá dinheiro e tudo mais, e aí o discurso é assim, coitado deles, eles são tão enrolados, são tão endividados, né? Ou então não consegue grana. Eu não consigo fazer grana, eu tenho que ajudar sempre, né? E aí sabe o que acontece? Por coincidência da vida, e a gente vai fazer um parênteses aqui dizendo que aqui, no Manual da Vida Incrível, eu e a gente não acredita em coincidência, não existem coincidências. Existem evidências de que a sua vida não está caminhando do jeito que devia caminhar. E aí, por coincidência, aspas, você não arranja um emprego melhor. Você fica preso naquele emprego de merda. Você fica preso naquela dinâmica ruim, em que você não consegue caminhar e acha que isso é problema da vida, que isso é problema do destino, do acaso, de Deus, de quem quer que seja.
Entendeu? E aí, você, com isso, ainda faz uma coisa pior. Uma sua sogra te dá dinheiro, como ela faz ali, você coloca assim, você se coloca numa situação em que ela pode se meter na vida de vocês. Eu tô pagando. Tô pagando! Eu tô pagando. Lembra que a gente falou que você também paga, só que com energia de vida? Se você não tem dinheiro, se você não faz dinheiro, você paga com a sua energia de vida, né? Eu tô pagando, então eu posso meter, você não tem que viajar para aquela coisa. Você não vai viajar não, sabe por quê? Porque vocês não ganham dinheiro, não fazem dinheiro, eles vão viajar, hein? Entendeu? Aí você, além disso... Tá sempre vigiando o que vocês estão fazendo. Você vai se sentir na obrigação de quê? Já que, como ela paga as contas suas, então ela tem direito de se meter no relacionamento de vocês e vocês se sentem na obrigação de atender às vontades delas. Então, o churrasco que marca na data tal, que marca é ela. Vocês não queriam, vocês queriam estar, de repente, só vocês dois juntos namorando, mas no churrasco que marcou foi porque marcou na tua casa, na tua piscina. Por quê? Porque ela ajuda a bancar. Isso quando ela não está morando junto com vocês. Que aí pronto, aí já vira uma treta, um enrosco. E tem gente que fala, não, mas eu adoro morar com a sogra, eu adoro. Gente, tá tretado. Tá? Tá tretado. Aí, o que acontece? Quando ela chega assim, tem uma boa, acabei de lembrar. Tem uma boa, você de repente tá morando num lugar ruim, você tá tendo um ambiente que não tá legal, a casa tá cagada, tá com problema e tudo mais, aí chega a tua sogra e fala assim, muda aqui, tá perto, eu pago a diferença. Eita ferro! Vem, tem uma casa aqui, na rua, na quadra. Duas pra cima aqui, tem uma casa que vagou. É quadra, né? Aqui é quadra. Aqui é quadra. Lá ali em cima, 2 casas pra cima, tem uma casa maravilhosa. Tá? Eu pago a diferença, vocês vêm pra cá, sai, esse ambiente é muito ruim. Tem piscina, tem churrasqueira e tudo mais. Você, opa, beleza, mamãezita vai pagar essa daqui, ou então, ai que massa, minha sogra topou. Nossa, ela é maravilhosa. Legal, ela é maravilhosa e tudo mais, né? E aí o que acontece? Você acabou de vender sua alma. É isso. Não vou falar pro diabo porque tem sogra que realmente é muito gente boa, né? Mas você acabou de vender sua alma. Sabe por quê? Porque você está dizendo o seguinte... Você vai ter que viver de acordo com o que você acha que a sua sogra quer. Porque tudo que você fizer, você vai ficar assim... eu não sei se de repente vai desagradar. E aí de repente ela do nada pode parar de querer te pagar a casa. E aí? E sabe qual é o recado que esse tipo de dinâmica está te dizendo? Quando você aceita que a sua sogra... Intere, pague a diferença da sua prestação do carro, do aluguel da casa, daquela coisa. Sabe qual o recado está dizendo aí? A sua sogra está falando bem assim, vocês são incompetentes. Vocês são incapazes de fazer dinheiro se bancar. Vocês dependem de mim. Esse é o recado inconsciente. E você aceita, porque você está pensando no efeito imediato. Não, eu vou trocar de carro, vou pegar um carro bom, e aí vai ficar legal, porque eu vou receber o dinheiro de papai ou de mamãe ou da sogrinha, e vai dar tudo certo. Não, mas ela é um coração maravilhoso, vai dar o dinheiro. A fatura vai vir. Ela vai vir uma hora. Pode ter certeza. Ou porque vai cobrar atenção, ou porque vai cobrar carinho, ou porque quando você resolver ir embora e se afastar e seguir caminho, porque você conseguiu uma promoção e tudo mais. Mas eu ajudei vocês tanto e vocês estão mudando de estado, vocês estão mudando para outro lugar para receber o triplo de salário, para ganhar em euro, ganhar em dólar. E vocês estão indo embora depois de tudo que eu fiz por vocês. Aí vocês vão embora e vão me afastam dos meus netos, me afastam de tudo. Vocês não têm coração, não? Essa é a fatura que você vai ter que pagar. E se fosse só pelo dinheiro, eu não sabia que era pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, eu me falava que eu pagava mais. Eu pago a diferença desse salário que você vai receber. Eu pago pela sua alma, criatura. Eu pago pra você ficar perto de mim. Eu pago pra você fazer o que você quiser. E eu pago pra você preencher o meu vazio, que seria responsabilidade minha, mas eu estou delegando isso pra você. E aí, de repente, ela começa a não respeitar a individualidade de vocês. E vocês têm que engolir. Isso quando já não tem a sogra, que não paga as suas contas, não mora perto de você, mas chega como se fosse a dona da casa. Entendeu? Porque afinal eu sou a mãe de fulano. Então ela já chega chegando. Entendeu? Aí ela não respeita a individualidade do casal de jeito nenhum. Entendeu? Aí entra, chega, começa a mexer nas coisas da casa, começa a dizer, mas isso aqui é muito bagunçado. Mas Agatha, você não está cuidando direito das coisas, olha só, essa pia está toda suja. Não, Agatha, faz assim, ó, a melhor jeito que ela está dizendo é o seguinte, você não é capaz, eu estou te ensinando porque você é incompetente.
a melhor forma de você lavar uma pia, ou de fazer isso, ou de fazer uma comida, é assim. Tá querendo ajudar? Se ela tá querendo ajudar, primeiro ela pergunta se a pessoa quer ajuda. Quem quer alguma coisa, fala assim, posso te dar um conselho? E tem que estar preparado para ouvir o famoso não. Não quero. Não quero. Não quero ouvir um conselho. Muito obrigado. Tá bom? Porque senão não é de graça. Senão não é de graça. Isso não é de bom coração. A mensagem que eu estou querendo dizer é o seguinte: você é incompetente, eu sei das coisas, cala a boca. Eu sei o que o meu filho precisa. Ok? Só que se você... Mas você tem... Tipo assim, o que você tem e pode dar, eu não posso dar, porque você é mãe dele, né? E o que eu tenho como esposa e posso dar, você não pode. Então, assim, não precisa você chegar e ficar querendo apontar coisas ou falhas, seja... Se você é a sogra, né, no caso. Se você... essa pia... Ou falando mal, sabe? Tem sogra que, tipo assim, o hobby dela é falar mal da nora pros outros. Porque a fulana não faz nada, porque a fulana é preguiçosa, porque a fulana não arruma a casa, porque a fulana não sei o quê, porque a casa... Cara, quem escolheu foi o seu filho adulto, foi a sua filha adulta, quando você fala mal dos namorados dela, né? Então, você não tem que se meter nessas escolhas. Deixa ela quebrar a cara. Você já não quebrou a cara na vida? Então, é a vez da pessoa ele descobrir a vida. E você, quando tá no lugar de nora, ou de genro, ou de filho da sogra, né? Você também tem que se posicionar como tal. Não precisa ser grosso, mas assim, olha, essa aqui é a minha casa. Na sua você lava assim e aqui eu lavo assado. Então, você é visita, tá? Então fica de boa ali que eu te sirvo, alguma coisa nesse sentido. Pois porque senão ela vai continuar, vai chegar chegando, entendeu? E aí começa a interferir nas coisas, e começa a dizer, se meter na educação dos filhos, tá bom? Já falei 1000 vezes, vocês precisam cuidar dele assim, um assado, sendo que o filho é de vocês, tá bom? Tá? De novo, se ela quer dar conselho, eu posso dar um conselho? Eu tenho uma observação, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar para vocês relativo à criação de fulano. Vocês permitem, e tem que estar preparado para ouvir? Não se intrometa, tá bom? Então, não. A nossa história é diferente, porque senão a pessoa fica naquela história de achar, daqui a pouco o recado é, você é incompetente, vocês não dão conta, eu sou mais. De novo, tem que fazer tudo. Existe a questão que a gente chama da hierarquia. Quem trabalha com sistema conhece isso. Existe a hierarquia. Nossos pais vieram antes de nós. Então a gente não pode ter a prepotência de achar que eles são menores que a gente. Mas também eles têm a obrigação de entender que nós somos capazes e adultos para caminhar na vida e tomar as decisões e arcar com as consequências de nossas decisões. Então a conversa sempre é de adulto ou com adulto, não é do filhinho com a mamãe ou da mamãe com o filhinho com a filhinha. Conversa de adulto. Então um adulto chega, eu posso falar uma coisa? O outro vai falar, não, muito obrigado, não quero ouvir. E você vai falar, tá bom, ok. São escolhas. Tá bom. Primeiro do Silvio Santos, é isso? Tá bom. Se não, daqui a pouco vai tudo aí. Gente, eu lembrei de uma história de uma sogra que chegou pro filho, numa brincadeira, tipo, e aí, já fez o teste de DNA da criança? Como se a mulher tivesse dado pra outro cara, entendeu? Olha que brincadeira idiota, sabe? Então, assim, qual que é o tipo sanguíneo da criança? Sabe? Tipo, querendo insinuar alguma coisa. Isso é muito feio. Isso quando não tem as sogras. E aí quem tá chegando depois, chegou uma galera aqui depois do Gente, bom dia, bom dia. A gente não está aqui demonizando sogras. A ideia é mostrar dinâmicas doentias. E essas dinâmicas são muito comuns, tá, gente? Não é uma coisa assim que aconteceu comigo e com o Kleber, não é uma coisa que aconteceu com o Cico. Não, acontece. A gente ouve em atendimento, a gente ouve um monte de coisas, são dinâmicas, a gente tá mostrando dinâmicas doentias, tá bom? Não tem nada contra a sogra, tá bom? É isso. Mas o que acontece? Tem as famosas sogras que resolvem ficar se comparando com as noras. Aliás, a sua tá assistindo, dá uma minha sogra, como é que tá? A minha sogra já sabe das paradas, então tá tudo tranquilo, assiste um monte de live, nossa, já sabe o que a gente pensa. Isso aí. Aí tem sogra que vai falar, não, olha só, na sua idade, eu tinha 2 empregos, tá bom? Eu tinha 2 empregos e ainda ajudava na casa, ainda fazia as coisas da casa. Olha, isso daqui é difícil. Por quê? Porque a nora, de repente, resolve ficar em casa, cuidando da cria, enquanto o filho banca as coisas. E tá certa, tá entre nós, tá certa. Tá bom? Fecha parênteses, mas tudo bem. Mas isso é machista. Não. A gente ainda vai ter um assunto vamos ter uma conversa sobre porque foi o que eu achei quando eu tive essa informação pela primeira vez. Então, se vocês estão achando isso daí, fica comigo que eu mudei de opinião, gente. Kleber sabe, né? Então,
Beleza. Essa é uma questão, desculpa só te cortar, baby, que eu acho muito importante trazer, porque quem decide a configuração de quem... se eu decidir que eu que vou trabalhar e o Kleber vai ficar em casa, se eu decidir que eu vou ficar em casa e o Kleber vai trabalhar, se eu decidir que eu vou trabalhar e o Kleber também, a gente vai dividir as contas, cabe ao casal. É uma escolha do casal, gente. Mas quanto vocês ganham? É o casal. Ninguém tem que se intrometer nisso. O acordo é do casal, gente. Porque o acordo é de um casal, se o casal está saudável, eles sabem fechar seus acordos. Nesse momento agora você cuida daqui, porque nosso filho... Porque a gente, ainda mais nós somos terapeutas, a gente já atendeu muita gente que sabe as tretas que tem na família. E as tretas que dão na família vão por causa da primeira infância. Vocês ouvem a gente falando, a primeira infância é fundamental. Então eu resolvi ficar mais perto do filho para dar mais condições dele crescer. E é uma escolha que está certa e é saudável. Por isso que eu disse que ela fez certo. Tá bom? Mas todo mundo tem que fazer isso? Não, porque cada casal tem uma realidade. Quer entender mais sobre isso? Me manda um direct aqui que a gente troca um papo legal. De repente a gente faz até uma enquete uma vez nos stories. A gente não cobra, tá, gente, pelas perguntas nos directs. Vocês às vezes ficam com vergonha de perguntar, não tem problema, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo todo mundo. E tem um tipo aqui que eu lembrei aqui agora, que é o seguinte. É aquele relacionamento onde o casal tá aqui, mas ele, vou falar ele, pode ser ela também, tá? Ele não consegue ficar um dia sem ligar pra mamãe. Clássico! Todo dia o telefone tem que ser. Aí você vai falar, Benzinho, vamos sair. Não, peraí, agora 5 horas eu sempre ligo. Eu ligo pra mamãezita, mamizinha querida, maminha, entendeu? Mamazita. E aí fica aquilo ali. Sabe o que isso está dizendo? Uma coisa é você ligar de vez em quando e falar, mãe, como é que tá a vida? Tá tudo bem? Eu faço isso com minha mãe. Ei, mãe, tudo bem? Às vezes passa um tempo sem conversar, tá tudo certo. Mãe, passei para dar um alô, e aí, tá tudo bem? Às vezes antes eu brincava com ela assim, tá viva? Ela assim, tá viva? Tá tudo certo? E ela, filha, tô tudo bem, aqui a vida tá aqui, tudo não é porque ela também já entendeu, eu já tive uns papos com ela, já entendeu essa parada. E ela, aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas beleza, aqui também a coisa tá caminhando, tá tudo lindo e maravilhoso. E a vida continua. Mas não é isso daí. Aí é todo dia ligando, sabe o que essa pessoa que está ligando todo dia está dizendo para você? Que o coração dela ainda está vinculado naquela família de origem. E aí eu vou fazer uma alegoria para vocês. A vida está para frente. Dinheiro, prosperidade, relacionamento, felicidade, tudo de bom. Conquistas. Aí você está caminhando com seu par aqui. Aí vocês estão juntos caminhando, aí você fala, peraí que eu tenho que falar com a minha mãe. E aí só ficar, aí se ela tentar caminhar, ela me derruba. Eu não consigo caminhar. Se eu prendo ela, entendeu? Se ela tentar caminhar, ela vai me derrubar. Se eu tentar caminhar olhando para trás, eu caio de cara no chão. A única forma que eu tenho de caminhar nessa configuração, se ele estiver aqui, é eu fazendo assim, ó. E eu vou sozinha. E aí vocês não entendem. O casal não Aí o casal não tá junto. A gente sempre fala. Colocou o famoso leitinho. Quê? O cara tem que ficar ligando pra mãe, é o famoso leitinho. O famoso leitinho, exatamente. Então, assim, a configuração que a gente sempre coloca aqui. Um adulto saudável... Olha aqui, só pra eu ler um comentário que eu achei bem interessante. A parada é só dar atenção aos filhos. A parada é que muita gente tem... muita gente louca tem filho. E aí tem um monte de filho louco. É verdade. Mas você falou, a gente tem que Por isso que a gente tem que se afastar das dinâmicas doentias e dos ambientes onde a gente adoeceu, porque senão a gente vai adoecer os nossos filhos. E eu não sei se você chegou a estar no início da live, a gente falou sempre isso, você tem que manter uma distância saudável da sua família de origem, porque a sua família de origem já acabou. E aí é aquilo que eu comecei a dar um exemplo aqui. O relacionamento saudável é um adulto saudável, consciente, capaz, com outro adulto saudável, consciente, capaz. Os dois se juntam para se namorar e ter uma vida em comum. Decidem juntos caminhar para a vida em busca da prosperidade. Se um deles para olhar para trás, o outro vai continuar caminhando. E aí? Porque aqui é 2D, lembra? Tem que fazer isso aqui que são pessoas dele. E aí? Isso não é relacionamento, gente. Relacionamento, o casal tem que andar. Pode andar às vezes um pouco mais rápido, outro mais, mas anda e puxa, vem comigo, anda e puxa. É isso que agora, parei, olhei para trás, tem que ficar ligando para a mamãe todo dia, ficou doente, sai correndo e tudo mais, larga o filho, larga a esposa, larga tudo mais para cuidar de mamicito ou papicito. Tem treta aí. Tem treta, gente. Tem treta. Tem treta. E é ruim ouvir, tá? Eu sei que é ruim ouvir, porque quando eu ouvi a primeira vez eu falei, isso é um absurdo! Mas não é dar as costas. Acontece. Não é dar as costas. Mas às vezes você falar, tá, tive um problema de saúde, aconteceu tal coisa. Tá bom, como é que tá o plano de saúde? Tá em dia? Tá, como é que tá? Tal coisa. Tô passando por um problema, tô numa reunião, tô numa coisa agora, não consigo te levar no hospital. Tô mandando o Uber te pegar, tô mandando a coisa acontecer. Você vai ser atendida, só que você
Aí a pessoa, mas o Uber não é meu filho, mas o coisa não é meu filho. Não, gente, o que acontece é o seguinte, a pessoa não quer, ela não quer que outra pessoa, quer você. Por quê? Porque ela quer o enrosco, ela quer a treta, o problema, ela quer manter aquele vínculo doentio. Então ela não quer. E aí com isso ela pode ficar doente, pode ficar com problema, pode ficar endividada, pode ficar sem nada, porque ela quer trazer os filhos para perto dela. E é um movimento inconsciente, né? Não é. Tem gente que faz, né? Mas assim, a maioria é inconsciente. Nenhuma mãe vai virar e falar assim, nossa, eu vou ficar tretada de grana, de maldade, para os meus filhos voltarem e cuidar de mim. Não é assim que acontece, gente. Movimentos inconscientes acontecem, tá? Então, se eu me coloco como mãe da minha mãe, eu bagunço o sistema e eu paro de caminhar para a vida. Se eu me coloco como mãe da minha mãe ou pai da minha mãe, eu estou falando que ela é menor do que eu no sistema. E isso não confere. Estou bagunçando esse sistema, tá? Acho que tem uma pergunta aí, né? Mas essa parte de olhar para trás é em que aspecto? Por exemplo, Júnior, se você olha... Tem mais uma coisa aí. É isso mesmo, tá? Fica fidelizado na mãe. Porque, assim, às vezes você pode ajudar e às vezes a pessoa é sozinha. Sim, o que acontece? Se você tá caminhando pra vida e tá tudo certo, tudo mais, a sua mãe tá lá cuidando da vida dela, caminhando na vida dela, com o par, com sexualidade, que a gente fala muito da perna da sexualidade e a perna do dinheiro. Se essas coisas se as duas coisas estão andando bacana aqui, pra ela não vai ter problema. Ela não vai precisar de ajuda. Se você precisa ficar o tempo inteiro, nossa mãe, eu tenho que ligar pra minha mãe. Nossa, eu tô viajando em Cancún, pra Ilhas Maldivas, eu tenho que ligar pra minha mãe. E eu tenho que ser antes de beber, né? Porque eu também não vou conversar com minha mãe bêbado. Mas eu tenho que ligar porque, tadinha, ela é muito só. Na realidade, a responsabilidade de arrumar amigo, ir pro bingo, dançar forró. A mãe da minha mãe tá aqui na live, curso de dança, é responsabilidade dela, porque é a vida dela. Se ela depende da companhia do filho, da ligação do filho, do dinheiro do filho, ela fez uma escolha muito ruim lá atrás e você, como filho, acaba tendo que bancar isso. E, de novo, não é dar banana pros pais. Às vezes o pai ou a mãe, algum parente está ali adoecido, o que muita gente faz, e a gente é contra, eu recebo R$1.500 e aí eu tenho R$1.000 de despesa com ela. Você tá dando muito... Por favor, deixe salvo a live. Vamos deixar, tá? Pode deixar, vai ficar. E você tá dando pra ela toda a sua energia de vida praticamente. Como que você cuida da sua vida com R$500 e tá dando 1.000 lá pra trás? Para uma pessoa que devia ser maior que você no sistema. E olha só qual é a treta. Problema, se fosse o contrário, né? Tipo assim, nossa, eu vou ajudar com R$100 ou com 200, 300 que seja, eu ainda não estou dando a maior parte. E eu não estou tirando da minha energia de vida, sobrevivendo com menos do que eu preciso, porque a outra pessoa não se responsabilizou. Deixa eu pegar esse nome. E sabe qual é a treta disso daí? Eu ganho 1.500, vamos usar esse exemplo. Eu ganho 1.500 e só vivo com 500 mil, eu tenho que dar pra minha mãe. Olha só, você tá tirando dinheiro da educação do seu filho, da saúde, do que ele pode comer, você tá dando dinheiro. Aí fica a tua mulher todo dia, todo final de mês com os cabelos em pé para saber se as contas vão fechar, para saber se as coisas vão caminhar. Porque você tá pegando a maior parte, aí o dinheiro é uma das coisas. O dinheiro, gente, dinheiro é uma onda. O dinheiro ele é a concretização do esforço. Se você concretiza, você faz um trabalho e recebe por aquilo ali é a materialização, o dinheiro é a materialização. A materialização de toda a sua energia de vida, que é o dinheiro, ou de grande parte da sua energia de vida, você pega, em vez de investir na vida, que é na sua família, na sua esposa, no seu filho, você pega e dá pra trás. Você tá olhando pro passado. Você tá vinculado no passado. E aí você vai ter um relacionamento tretado, você vai ter filhos com problemas mais na frente e você não vai entender por quê. É porque o acaso quer isso. É porque Deus quer. Deus se deu condições de você conseguir o seu dinheiro, cara. Você que tá pegando esse dinheirinho, essa energia de vida que tá fazendo aí e tá colocando pra trás. E eu não tô falando de você, não. A gente pegou esse exemplo aqui, não tô dizendo que é você, não. Enquanto você faz isso, de mandar energia pra trás, vai valer a pena para a pessoa a qual você está ajudando, que devia ser maior do que você no sistema, vai valer a pena para ela continuar doente, endividada, mal de vida, entendeu? Então, essas coisas, elas acontecem, elas são interligadas, tá? Então, e é muito doído, porque assim, gente, são os nossos pais, e a gente ama os nossos pais, a maioria ama os pais, mas a gente não consegue separar e não consegue muitas vezes entender que pra trás, eles tiveram pais adoecidos, eles foram adoecidos, a gente foi. E a gente tem que ser responsável por renovar essa questão na família.
né? E não colocar isso como um peso e uma tarefa, como missão de vida, vou ser o salvador da família, não. É como eu tivesse que, eu vou cuidar da minha vida, porque ao cuidar da minha vida, as próximas gerações vêm menos tratadas. Então, é por isso que a gente fala, não se deve ficar olhando pra trás. Não é do tipo assim, nossa, nunca mais vou ligar pra minha mãe, nunca mais vou lá comer o feijão. Minha mãe faz um feijão maravilhoso. Nunca mais vou lá comer o feijão maravilhoso da minha mãe. Não é isso. Mas você não pode tirar da tua energia de vida e você tem que querer ir ali. E não por culpa ou por medo, tá? Bom, e aí, pra continuar aqui, pra fechar, esse enrosco todo, gente, essa treta toda, esse mafuá que tem. Quer saber uma história? Quer saber a verdade? Sabe de quem que é a culpa disso aí? Culpa de toda essa treta? Não existe culpa, né? De quem é a responsabilidade. Assim, mas tudo bem, claro. Vamos falar da responsabilidade. Sabe quem é responsável disso aí? A responsabilidade é de você. Aliás, de você, se você estiver assistindo com seu pai. Sabe por quê? Porque essas situações elas acontecem na vida de vocês e vocês, como adultos que não são adultos saudáveis, vivem um relacionamento infantilizado, em que você tem que tentar correr para o braço de papai ou de mamãe para receber o carinho, amor e afeto que você não recebeu lá atrás. Você continua emocionalmente vinculado com aquela necessidade, aquela carência que você tinha e que você desenvolveu nos seus 7 primeiros anos. Entendeu? Então você continua uma relação infantilizada. Vocês têm um relacionamento infantilizado entre vocês, isso quando não tem aqueles relacionamentos doentios em que um chama o outro de pai ou de mãe. Aí a treta, aí o sinal para ele amarelo já começa a ficar laranja, tá bom? Caminhando pro vermelho. Porque de verdade não é um relacionamento de dois adultos saudáveis, mas um relacionamento onde um é pai e o outro é filho. Aí a treta é lascada. Porque você só transferiu a treta, você não tá olhando pro passado, você ainda tá vendo o outro como pai, como mãe ou como filho. Você tá ali no passado. Né? Não, Cléber, só que aí não é com a pessoa mesmo, né? Eu não tô vinculado com meu pai e com minha mãe, não. Só que quem arruma quem veste minha roupa sou eu, quem escolhe que eu vou comer é meu par. Quem diz pra onde eu vou sair, o que eu vou fazer, o quanto que eu vou gastar e tudo mais é meu par. Ou seja, você transformou seu par na tua mãe. E aí você diz que não tem problema na família. Olha aqui, ó. Eu saquei, com certeza. E se você for uma pessoa parada oposta, uma pessoa que vive contando com o dinheiro dos pais, estando casados. Eu acho que eu entendi o que você falou aqui, Júnior. Tipo assim, imagina se você fica contando dinheiro com seus pais estando casado e você nunca vai ter força pra caminhar na vida. Sabe por quê? Sabe o que motiva a gente a caminhar na vida, gente? Água batendo na bunda. Sabe? Tipo assim, meu Deus. Sabe aqueles trabalhos que a gente deixava pra última hora no colégio? É aquela hora que você fala assim, nossa, eu fiz o melhor trabalho em 5 minutos, nos últimos 5 minutos. Porque a água bateu na sua bunda, você falou, putz, eu tenho que entregar, não tem mais jeito. E você foi lá e fez. É a mesma coisa com a vida, gente. O que impulsiona a gente, o que motiva a gente, é isso daí. Bom, o que vocês precisam entender, gente? Vocês precisam entender que essa confusão de papéis que acontece na vida de vocês, do que é certo e do que é errado para se fazer, você leva para tudo. Tudo. Você leva para relação amorosa, relação profissional, relação de amizade, você leva para tudo. E obviamente, né, se tudo começou lá, você continua com essas relações com pai e mãe. Que aliás, não vou dizer nem pai e mãe, porque tem uma diferença que a gente coloca aqui. Tem pai e mãe e tem papai e mamãe. Então você fica vinculado a papai e mamãe. Esse para mim é o mais didático possível, papai e mamãe. Que aí você é criancinha falando com papai e com mamãe. Não é um adulto falando, pai, vamos conversar. É pai, papai, pai, mãe, olha só. Faz até bico. Faz até bico, né? Entendeu? Então o que a gente sempre, é muito claro quando a gente fala isso aqui. A gente fala que todos, eu vou repetir, todos os problemas emocionais e financeiros que você tem estão relacionados à sua primeira infância. Todos. Sem exceção. Todos. Eu tô tretado, não faço dinheiro, tenho problema com o chefe. Tá com problema na tua primeira infância. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porque você tem que entender que o seu relacionamento nos 7 primeiros anos de vida com o seu pai, com a sua mãe, definiram a forma como você percebe o mundo. Por quê? Porque nessa época nós temos uma série de vídeos que estão passando aí, vocês podem no nosso feed buscar. São a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, troca ou exclusão. Essas dores todos nós sentimos nos 7 primeiros anos de vida. Só que o que acontece? Cada um de nós cria um óculos para enxergar a vida a partir dessas dores. Umas ficam mais fortes, outras ficam menos fortes, mas você vai para a vida. Essa live não vai falar disso. Já tem a live segunda-feira aí que fala das dores, que é a live número 7.
Assiste o feed aí, que o feed tem um monte de coisa. Aqui a gente já está assumindo que você, se não assistiu, você vai assistir, mas essas dores, elas afetam porque elas influenciam na sua forma de sentir, pensar, agir, estabelecer e manter relacionamentos. Todo o seu mundo emocional foi formado até os 7 anos de idade. E você vive reproduzindo esse mundo emocional em tudo o que você faz. Tudo. E isso eu não tirei da minha cabeça nem dela não. Isso é pesquisa. Vamos pesquisar processo de mielinização do cérebro, formação dos traços de caráter. Pode pesquisar. Pode pesquisar. Tem gente que fala assim, eu quero saber como eu faço para saber qual que é o meu maior traço. A gente, se quiser, tem um link na nossa bio para falar direto no nosso WhatsApp. Para saber mais da análise corporal, porque isso, gente, é um atalho muito poderoso, tá? Porque o que a gente queria colocar? Por que a gente está falando de análise corporal aqui agora? Porque, sabe esse enredo que eu vim contando aí para vocês ao longo de quase 50 e tantos minutos de live aí? A maioria dessas tretas que acontecem de relacionamento, a gente citou exemplo de pessoas ou que tem um pico da dor do abandono, ou que tem um pico da dor da humilhação, ou que tem um pico da dor da traição, troca ou exclusão. Falando em traços de caráter, só para exemplo. Ou tem um pico de esquizoidia, ou tem um pico de... esquizoidia não. Não, de oralidade. Oralidade, desculpa. Ou tem um pico de traço de caráter masoquista, que não é isso que você está pensando, vai pesquisar. Os nomes não tem a ver, tá, gente, com o que você já ou conhece. Ou tem um pico de traço de caráter e rigidez, e a pessoa não sabe que a configuração mental dela está nessa, ela se meio com treta, só entra no relacionamento, fica presa, fica enganchada, fica uma coisa. E isso a gente chama de traços de caráter. E tudo isso daí não foi a gente que inventou, não. Pode abrir e pesquisar e traços de caráter, achar um monte de coisa, mas assiste o nosso feed, está tudo mastigadinho. O propósito nosso é deixar a coisa bem mastigadinha. Eles estão... E como é que eu sei que esses traços de caráter? Porque eles estão refletidos no seu corpo. Só de olhar, gente. Assiste o feed. Só de olhar. A sua mente deixou um formato no seu corpo que mostra quais dessas 5 dores estão no comando da sua vida. Entendeu? Mas você não sabe disso. Você não sabe disso, você não sabe como funciona a sua mente e você não sabe como funciona a mente do seu par. E aí, depois, aí não adianta reclamar que você não entende por que acontece. Por que a minha sogra vive se metendo no relacionamento? Por que meu par deixa ela se meter? Por que a coisa acontece? Entendeu? A treta é toda essa. E aí você tem uma parcela de contribuição nessa história. É simples assim, porque você não se conhece. Aí você vive, ele fica com medo de ser abandonado, fica se vinculando com a mãe, porque ele se sentiu abandonado na primeira infância, ou ele desenvolveu uma capacidade de aguentar pressão, porque ele se sentiu muito humilhado na infância, e fica lá tentando segurar a família, fazer as coisas da família de origem, tentando fazer as coisas, e toda a energia que ele podia estar investindo para você, está jogando na família de origem, porque ele tem a mãe que ficou doente, ele sai correndo. A mãe deu problema, ele sai correndo. Aconteceu tal coisa, ele faz. Essa energia, essa capacidade de fazer, em vez de ele estar investindo para fazer a filha de vocês ficar boa, o relacionamento caminhar, ele gasta lá atrás. Aí sobra pouco aqui, gente. Aí a vida de vocês não caminha. Aí fica difícil. Aí fica difícil. E aí... Quer falar? Pode falar. Tá bom. Se você... O que vocês têm que entender, gente? Se você não resolver essa história, se você não entender como isso afeta você, hoje em dia, eu tenho uma notícia ruim para dar para você, tá bom? Você vai continuar repetindo essa dinâmica até o fim. Até morrer. Até morrer. Você tá ruim. Tira a fotografia, o snapshot, né? O snapshot da família, sua vida agora. Pá! Como ela tá? Tá ruim? Tá boa? Tá tretada? Família? Relacionamento? Tá bom? Tá ruim? Dinheiro tá bom? Tá fluindo? Tá fluindo? Porque é essa vida até você ir embora. Se você não mudar, é isso que você tem. Não tem como mudar, gente. Vocês estão... as variáveis são as mesmas. Aí você fica esperando alguém te dar a resposta, você fica esperando alguém fazer não sei o quê, e você muitas vezes não tem nem coragem de investir o seu tempo. Igual vocês, pessoas inteligentes, maravilhosas, estão aqui com a gente, ó. Parabéns pra vocês. 11h25 da manhã, entendendo e querendo saber mais como é que vocês funcionam, se conhecendo e buscando atrás, indo atrás do conhecimento. E isso é muito importante. Então o que acontece? Vocês têm que começar a entender que se vocês não mudarem as variáveis, e o que é a variável? O conhecimento. Só o conhecimento não adianta. Ele entra aqui, mas ele tem que refletir aqui. Exatamente. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que entender que a vida que vocês têm é de escolha. Deu um reloginho em 2 minutos aqui, acho que já vai... Vamos começar a caminhar para fechar aqui, né? Mas o que você tem que entender? Vou repetir aqui para fechar. Todas as escolhas que você fez e todas as escolhas que você faz até hoje, a situação que você tem hoje em dia, tudo são escolhas suas, mesmo que sejam de forma inconsciente. E aí, para fechar, acho só para dizer, só para fechar aqui essa história, aí você chega para mim e fala assim, tá bom, Kleber, então eu tenho que mudar as variáveis, eu tenho que entender como é que funciona e tudo mais. Como é que eu faço isso? Ó, hoje em dia, o caminho mais rápido, eu sou terapeuta, tá bom? Sou terapeuta. O caminho mais rápido que eu sei que existe para você queimar a etapa é a análise corporal. Por quê? Porque numa análise corporal, numa sessão de 2 horas, você analisa o corpo da pessoa, tá bom? E aí você entende
quais dessas 5 dores estão no comando da vida da pessoa, que é a sua vida. Eu vou falar de você, tá? Quais dessas 5 dores estão no comando da sua vida e estão determinando a forma de você sentir, pensar, agir, estabelecer e manter relações. Dependendo do tipo de dor, a dependência emocional é pior. Dependendo do tipo de dor que tiver na frente, a sua missão está comprometida. Se você não souber isso daqui, você às vezes não tem ambição, mas você tem um potencial de ter ambição e você não tem. Você tem uma capacidade de ter dependência emocional muito alta, você tem que trabalhar isso. Você só consegue saber essas coisas se você fizer uma análise corporal. Eu não conheço outro caminho. Exatamente. Vamos fechar, faltam 30 segundos aqui. O que é essa análise corporal e como eu faço? Tem um link na bio ali, tá, Júnior? Se você quiser, manda mensagem lá pra gente que a gente te explica e te passa preço, essas coisas todas, tá? Que aqui tá acabando o nosso tempo da live. São 2 horas de sessão, você queima 1 ano, 2 anos de problema. De terapia. Terapia, tá bom? Gente, obrigado por ter vocês aqui. Obrigada, gente. Vai acabar o tempo. Beijão. Até a próxima oportunidade. Tchau. Beijo. Vai cair aqui. 4 segundos. 3, 4 segundos. 2, 3, 1. Vai.